Fala galera, boa noite. Começando mais um episódio aí do Livecast, tá? Hoje vamos ter a presença do Renan Rebelo, jornalista, professor de geografia, membro aí do canal Rússia em Português. E lembrando também dos nossos patrocinadores, né? O Crazy Burger, Pastel Caldo de Cana do Pantera, JH Eletrônicos e Acessórios, Santa Bárbara Diagnósticos e o Verso de Idiomas. Aguardar aí o Renan entrar pra gente mandar o convite para eles. Esse episódio para mim vai ser muito especial, porque eu e o Renan a gente fez faculdade junto. Boa noite aí, a galera que tá chegando. Guardando aí nosso. Vou mandar aqui um também para garantir. Mandei para você também, Renan, para garantir. Agora Opa, foi. deixa eu Fala, abaixar meu aqui. amigo. Tudo bem? Deixa eu Como é que abaixar você aqui o tá? tripé para ficar melhor. Esqueci que tem tela repartida, né? A gente configura de um jeito, depois quando vai começar tem que ser de outro. Vamos ver. Melhorou, né? Melhorou. Agora melhorou. Vou fixar aqui a parte das perguntas aqui, fixado. Fala aí, meu amigo. Quanto tempo que a gente não se fala, hein? Ô, Priviet, cá de lá, me viram os russos, né? Oi, tudo bem? Esses dias eu falei de você. Falei hoje, inclusive. Hoje eu entrevistei uma historiadora que escreveu, a Luciane Carris, que ela escreveu um livro sobre como a Revolução Russa foi retratada na mídia gráfica do Brasil, né? Aí eu falei, olha, eu fui chargista, vou pegar aqui a capa, só um minutinho, tá aqui, o livro tá do meu lado. Tá aqui. Esse livro aqui, ó, ganhei hoje, ó, Eu- dá pra ler? Parece para mim ao contrário. Então vamos lá. Russos em Revista, a Revolução Russa nas revistas ilustradas brasileiras, né? Como a Revolução Russa na época foi retratada pelas charges, pelas ilustrações, e mais uma população brasileira naquela época, de 1917, 18, muito analfabeta, então ela se formava muito por imagens. E eu falei, olha, eu tive um projeto com um amigo de faculdade, o Jansen, que era o Marques marketing informal. informal. Porque eu queria ser chargista ali, eu fazia uns cartoons e a gente inventou um personagem chamado Bronco Marx. Eu fazia os desenhos do Marx, eu mostrei um para ela, porque a gente queria popularizar O, o Karl Marx para a o população. Nil, o Nil fazia coloria, né? Hã? E o O Nil Nil coloria. coloria. Ele tinha isso. Eu tinha esquecido o nome do personagem. Bronco Marx, de vez em quando eu desenho ele, para relaxar. Tá? Boa, boa época aquela. Da Boa. faculdade ficou os amigos e a saudade do mestre que eu ainda não consegui superar, não. André, hoje, André mestre Gil, André, pô. hoje quando eu escuto aquela música do Ira, eu lembro dele. Só depois de muito tempo eu fui entender aquele homem. Eu queria Cara, ouvir muito, mas ele me disse pouco. e eu não fiquei na geografia, né? Eu terminei Ok. ali, mas eu não fiquei. Eu ainda uso as palavras, as coisas que ele tirava da minha dúvida e tudo no mundo dos negócios, cara.
Ainda assim, e ainda meio que usa um geomarketing para decidir algumas coisas também, que tá virando um conceito aí em voga na geografia nova. Vai, quem sabe eu não volto com essa. Eu uso a geografia que eu aprendi na FFP até hoje, na minha carreira, né? É impossível não pensar uma matéria, eu uso dois vieses, né? A história e a geografia para me alimentar. Falar de território, relações, e a história, né? De recorrência histórica também para a gente situar sempre o leitor, ou o ouvinte, ou o espectador, né? Que hoje em dia o mesmo conteúdo ele tem que ser ouvido, lido e visto. E de formas diferentes, o mesmo conteúdo, não é uma matéria-prima. Então, a gente tem que produzir tanto por áudio, vídeo e texto. E isso quando a gente não tem que fazer formatos diferentes da mesma coisa. É isso aí. Né? Que o formato do vídeo é totalmente diferente do áudio, né? Não é só. Não, digo É, assim, por exemplo, o vídeo que a gente faz pro Instagram é uma coisa, a gente faz de um jeito. Quando a gente vai pro TikTok, pro Kawaii, é outra coisa. outra coisa. Outra Entendeu? coisa, não tem como mudar um Ctrl+C e Ctrl+V. Então, vamos começar agora com a coisa de prática, com você se apresentando aí pra galera aí que não te conhece. Olá, meu nome é Renan Rebelo, sou amigo do Jansen desde do segundo semestre de 2011 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Faculdade de Formação dos Professores, no campus, na minha querida cidade de São Gonçalo. Né? Estou falando com vocês aqui do Rio. Eu sou geógrafo formado, também jornalista formado. É, Trabalho hoje em dia com jornalismo internacional. Cubro muito BRICS. Estive na última cúpula do BRICS. E também eu administro os canais Rússia em português, tanto no Telegram quanto no YouTube. No Telegram é como se fosse um canal agregador de notícias, né? E no YouTube estou começando a produzir conteúdo próprio, né? Eu tenho uma missão particular que é, desde que eu estive pela primeira vez na Rússia em 2018, trabalhando, ainda eu era jornalista esportivo, trabalhando na Copa do Mundo, eu vi um país, eu vi uma outra realidade que eu sinto a necessidade e a obrigação de eu traduzir para a América Latina, principalmente para o Brasil, né? Mas também para a América Latina, já que eu falo espanhol também. Tentar falar um pouco sobre Rússia sem esse viés ocidental, né? O que vem de Londres, o que vem de Washington. Então, é basicamente isso. Fora isso, sou um apaixonado por geografia, história, Flamengo, Spartak Moscou, aí o Jansen não gostou muito. Acho A que parte do Flamengo é aquele lance, né? Todo mundo tem um defeito, né? Cara, vamos lá pra gente começar. O que que é o BRICS, cara? E pra que ele foi criado? vamos lá, o BRICS, né? Ele inicialmente ele começa em 2009. Inclusive, isso é uma alcunha de um economista americano, esqueci o nome dele agora, que falava sobre as economias emergentes, né, que estavam crescendo no cenário internacional. Então, ali colocou esse acrônimo, por conta que na época era o BRICS, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, né, o continente africano. Inicialmente começa como um fórum, assim, uma reunião entre os países para tratar de aspectos econômicos, inicialmente. E claro que essa interação ela foi crescendo, ela foi mutando. Mas o BRICS ainda, ele não é um bloco. O bloco é o Mercosul. O Mercosul tem uma sede, né? Tem estatuto. O BRICS ainda é um fórum, né? É um grupo. O BRICS não tem uma sede, por exemplo, né? Mas o BRICS tem uma instituição em comum, que é o Banco do BRICS, que foi fundado pelos países fundadores do BRICS, que foram esses 5 países que eu disse. Então, cada ano, um país indica um presidente do banco. A Dilma Rousseff está no segundo mandato consecutivo. Por quê? Porque ano passado o Brasil ia sediar o BRICS. Mas só como o Brasil teve o G20,
trocou com a Rússia. A Rússia sediou e o Brasil foi para esse ano. Mas a presidência dela foi tão espetacular, a da presidente Dilma Rousseff. Esse ano eu tive também, inclusive, na reunião anual do Banco do BRICS, que foi aqui em Copacabana. Foi tão espetacular o mandato dela que a Rússia a manteve no posto. E o banco fica em Xangai, na China. E esse banco também tem países que fazem parte. A Colômbia ingressou agora, né, embora não faça parte do BRICS, que para pegar empréstimos, né, para investir em infraestrutura, um formato mais justo, uma política mais de ganha-ganha, muito melhor do que se submeter ao FMI. A gente lembra, o nosso país estava lá no FMI e a gente vê a situação na Argentina se endividando cada vez mais com o FMI. Então, nós temos o BRICS, nada mais, nada menos que é um grupo de países que é um grupo multilateral contra-hegemônico. Não é contra ninguém, mas ele é contra-hegemônico. É uma construção para um mundo multipolar e não unipolar, a partir do sul global, liderado pelos Estados Unidos. Não sei se eu me fiz entender. Eu acabei Não, me alongando. eu consegui entender. Uhum. E, cara, e hoje, atualmente, quais os países que fazem parte do BRICS? Hoje são 21. Explico. Eu vou ter que pegar uma que eu sempre esqueço, né? Além dos 5, por exemplo, temos aqui os membros plenos. Uhum. Plenos. Vamos lá. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Nós temos a Indonésia, que entrou nesse ano com a presidência brasileira como membro pleno. Temos Egito, Emirados Árabes Unidos, temos a Arábia Saudita, temos Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita. Faltam 2 para completar o pleno, hein? Agora eu me esqueci. Tem mais de 2. Dá um Google aí, por favor. E Eu tô temos abrindo aqui. isso. São 2. Tem o Arábia Saudita, Irã. Está faltando mais um agora. Irã, como pude esquecer do Irã, é um país que eu admiro bastante. Etiópia. Etiópia. Pronto. Aí nós temos a categoria de parceiros. Aí parceiros são 10. O que seria o parceiro? Evidentemente não é o pleno, não está fixo no grupo. Né? Mas, por serem membros parceiros, tem uma relação melhor com esses países no sentido de negociação, de projetos em conjunto. Então, nós temos aqui, na nossa querida América Latina, Cuba e Bolívia, temos Uganda, temos Belarus, que é a antiga Bielorrússia. Gente, hoje não existe Bielorrússia. Se eu ver alguém falando Bielorrússia, está errado. Bielorrússia acabou em 91. Quando acaba a União Soviética, o país pode se chamar Belarus, tá? Então, Belarus, temos, se não me engano, o Cazaquistão. Você está olhando aí? Malásia, Nigéria, Nigéria, Tailândia, Uzbequistão, Uzbequistão. Vietnã, Uganda, você falou? Falei. Vietnã entrou esse ano, com a presidência brasileira. Né? O Vietnã entrou esse ano. Então, e é possível que em breve a gente tenha a Venezuela inclusa. Não sei em qual status, mas é possível que isso ocorra. A Venezuela teria que ter entrado na cúpula da Rússia, em Kazan. Mas o Brasil, por questões políticas, acabou vetando, né? Isso na cúpula na Rússia. Mas eu acho que esse erro, a meu ver, foi um erro, a Venezuela não ter entrado como parceiro, eu acho que vai ser resolvido em breve. Então, temos um grupo de 21 países e países totalmente diferentes. Você vê aí, o BRICS é uma potência, o BRICS é uma potência energética. Se a gente só pegar esses países aí, Irã, Brasil, Rússia, o Arábia Saudita, Emirados Árabes, petróleo a Venezuela. rodo. Agora imagine você a Venezuela. Nós temos aí também um grupo totalmente diverso, multipolar, com interesses diferentes em todos os continentes, praticamente, né? Tirando ali a Oceania. Todas as regiões, nós temos aí um representante do BRICS.
a Argentina entraria como membro pleno. O Brasil convidou, tal, foi aceito na cúpula do BRICS, mas o Milei vetou a entrada da Argentina. Já Né, era de se esperar. Não, já era de se esperar, né? O Enquanto, alinhamento enquanto automático tiver com o alguém dito de esquerda, né? Vamos botar porque eu não acredito, não acho, não vejo o Lula como esquerda, né? Não, apesar de que o BRICS não tem uma ideologia. São países diferentes. Nós temos países aí do Golfo Pérsico. Nós temos o Brasil, temos a Rússia, a Índia, a China, a Malásia. Não tem como falar se é de direita ou se é de esquerda. É multipolar, é E a diverso. gente tem países que estão completamente contrastantes, né, no termo de regime, né? Do nada você vê Arábia Saudita e Irã também ali, que têm formas Também diferentes de governar. a Índia tem suas questões com a Índia, mas estão ali. Aquilo porque o BRICS ele é uma plataforma multipolar. Você consegue muitas coisas. Por exemplo, você sabia que o BRICS também atua? O BRICS que eu falo, não é questão só. O BRICS não é só. Começou assim, discussão entre países. Mas você sabia que tem um fórum de municípios BRICS? Não, não conhecia. Esse ano foi sediado em Maricá. Esse ano foi sediado em Maricá o Fórum de Municípios do BRICS. Sabe? E ali no Fórum de Municípios do BRICS, o nosso município, por exemplo, nosso município de São Gonçalo, embora eu não esteja aí, mas considero o meu município também, tinha que estar atento e aplicar projetos. Tem aí. Em BRICS.moscou em inglês, e você consegue entender. Tem um fundo de investimento para as cidades, porque não precisa só depender do país, que eu falo no sentido do governo federal, dá para fazer a paradiplomacia. Paradiplomacia é quando uma cidade, um estado, dialoga diretamente com o país sem passar pela União. Por exemplo, São Paulo, na época do João Dória, inaugurou na China, isso aí é fora do BRICS, estou falando só um Uhum. parênteses, para entender a paradiplomacia. Tem um escritório em São Paulo chamado, em São Paulo não, na China, chamado SP Invest. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. E o estado que mais arrecada com a China, que mais aproveita as oportunidades, é São Paulo. E na época da coronavírus, o Coronavac saiu não por conta de um diálogo entre Brasília e Pequim, e sim de São Paulo e Pequim. Então, o BRICS, ele, como o Lula falou na última cúpula, é uma metamorfose ambulante, vai mudando. O BRICS tem cooperação cultural entre países, entre cidadãos, mas só que isso não é institucional. Tem muitas coisas civis que nascem. Por exemplo, na Rússia tem a TV BRICS, mas só a TV BRICS. Temos aí o Fórum de Municípios BRICS, nós temos think tanks, grupos que pesquisam sobre BRICS, na UFA, etc. Não é algo financiado diretamente por esses países, porque o BRICS ainda não é uma instituição. Mas o BRICS se tornou um grande movimento que foi aliando pessoas de diversos setores. O BRICS é muito importante por isso. Por exemplo, o evento BRICS não é apenas a cúpula, tem evento o ano inteiro. Nesse ano, foi antecipar. O BRICS esse ano deveria ser em dezembro, porque é um ano de presidência. Mas por conta que o Brasil vai sediar a COP30 em novembro e o Mercosul em dezembro, anteciparam o BRICS para o meio do ano. Né? Então não teve tanto evento como teve na Rússia na cúpula de Kazan. E é evento de tudo, encontro de ministros da Finanças, encontro de ministros da Cultura, encontro de todo tipo que você possa imaginar. Grupo de trabalho, juventude do BRICS, fórum empresarial de mulheres do BRICS. Então, são países, o BRICS ele proporciona isso nos seus eventos, né? Não apenas a discussão presidencial, ministerial, mas também abre para a sociedade civil desses países que formam o BRICS. E com isso, a gente vê intercâmbio entre estudantes de faculdade, né? A gente vê municípios aproveitando a oportunidade para investimentos ou para uma capacitação. Então, isso o BRICS ele vem crescendo
que eu não sei qual vai ser. Eu acho que em breve o BRICS se torna um bloco. Acho que é um caminho sem volta. Embora seja composto por países muito diferentes, né? Muito diferente, muito diferente, muito diferente. Mas E ó, eles, o Brasil, a presença do Brasil escolhe os temas principais a serem discutidos. Um dos temas que foi abordado pela presidência brasileira, que teve até a carta no final, foi inteligência artificial. A China já está se despontando como uma potência. E com isso, a gente, como Brasil, a gente pode aproveitar dessas das parcerias que nós temos com Rússia, China, para a gente não só fazer de entreposto comercial, mas de troca de tecnologia para cá. O Brasil tem um projeto destinado, tem uma verba, pelo menos, prevista para ser destinada para a criação da inteligência artificial brasileira. Mas a China já está despontando. Será que a gente não poderia fazer uma parceria de troca de tecnologia? Porque encurtar o hoje, caminho da gente, né? exato, hoje nós Hum. somos reféns de tecnologias americanas, entendeu? Ocidentais. Agora chegou falando aqui, estava falando num outro podcast sobre essa questão das sanções, tarifas. Tarifas não é sanção, né? Sanção é proibição. Quando um país proíbe fazer algo. A tarifa do Trump vai aumentar a produção, vai aumentar o custo de produção, né? Que fica inviável, etc. E se você parar para pensar, os cartões de crédito que a gente usa aqui, de débito, etc., nada mais, nada menos, são americanos. Agora imagina se a gente tem, possivelmente, isso não vai acontecer, acredito que não vai acontecer, possivelmente a gente tem a sanção, como a Rússia foi retirada do SWIFT. SWIFT é o sistema de pagamento. Você está lá, Uhum. está aí na Catarina, você vai comprar um pão, às vezes, vou comprar aqui no cartão. A Rússia foi retirada no SWIFT. Não funciona Visa nem Mastercard lá. Mas a Rússia já tinha esse sistema próprio. Eu tenho uma conta na Rússia, que é o MIR, o cartão MIR. Tem um sistema próprio. O Brasil não tem nada disso. A gente depende muito de tecnologia de terceiros. Será que a gente não poderia pegar expertise com a Rússia e com a China? Chegou há pouco tempo aqui, chegou esse ano, a possibilidade da bandeira do cartão de crédito UnionPay chinês. Já é mais uma opção. Mas eu acho que Uhum. é muito pouco. Acho que o Brasil tem que pensar sua estrutura, inclusive seu sistema de geolocalização. Eu produzi recentemente uma matéria aqui para a Sputnik. Um ano passado e esse ano voltei a repercutir, porque o Brasil está estudando a possibilidade de ter seu próprio sistema de geolocalização, sendo que a China já tem, o Beidou, a Europa tem, que é o Galileu, os Estados Unidos, que é o GPS, que a gente usa, embora a gente consiga usar outros sistemas também, mas nas Forças Armadas o principal sistema que a gente usa é o GPS, e a Rússia tem o seu próprio globo. Será que o Brasil também não pode também usar o BRICS para alavancar a sua tecnologia, para se despontar? Eu acho que a gente ainda usa o BRICS apenas como um entreposto comercial, que é um grande erro. Porque o BRICS ele começou a ganhar diversos braços. Você sabia que tem jogos do BRICS? Isso, Jogos tipo Olimpíadas? tipo Olimpíadas do BRICS. Isso foi uma ideia que surgiu na cúpula, foi inclusive levantada pela Índia, na cúpula de 14, que foi em Fortaleza. Foi nessa cúpula de 14 em Fortaleza que surgiu o documento do Banco do BRICS, que no ano seguinte foi inaugurado, em 15. E os jogos passaram a ser disputados na Índia. Jogos, assim. O ano passado teve na Rússia e os atletas universitários brasileiros foram lá disputar. Várias modalidades. Tem jogos do BRICS, tem encontro musical do BRICS, tem tudo que você possa imaginar. Discussão de inteligência artificial. Isso tudo acontece com programação oficial do BRICS. Então, falar o que é o BRICS e como a gente pode aproveitar essa oportunidade, e principalmente para o cidadão comum, fica até fácil por conta de tantos exemplos que a gente tem. E a gente pode considerar o BRICS como um futuro contraposto a tudo que os Estados Unidos e a União Europeia eles representam hoje? Oi, não entendi. A gente pode considerar o BRICS no Total, futuro
né, uma possibilidade de contraposto ao poder econômico que os Estados Unidos e a União Europeia possuem hoje? Total, 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 sim, total. Não que o BRICS seja contra o Ocidente, que não é. Como nós vimos, nós temos 21 países. Não é possível que 21 países sejam contra o Ocidente. E até Uhum. porque os países árabes têm uma aproximação muito forte, muito grande com os Estados Unidos. A Índia também tem, por exemplo. Não é? É impossível a gente falar isso. Como eu falei, é um grupo, é um multilateral que prega a multipolaridade, opções, diversas opções, além do eixo Bruxelas, leia-se União Europeia, e Washington, Estados Unidos. É isso, entendeu? Tanto que o BRICS não tem aliança militar, por exemplo, não tem nada disso. Né? Mas isso incomoda o status quo. Essas tarifas impostas ao Brasil é uma perseguição ao BRICS pelo Trump. Porque uma das principais discussões do BRICS é o uso de é a criação de um mecanismo de compra em moeda local. Isso não significa que a gente vai trocar o real com uma moeda do BRICS. Não é isso. Mas só que agora é uma discussão entre países. E, por exemplo, o Brasil precisa muito dos fertilizantes da Rússia e do diesel. Em vez de comprar, pegar o real, passar para o dólar e comprar o diesel, fertilizante, o Brasil poderia comprar em real. Entendeu? Hoje, a Rússia e a China já fazem compra em rublo e yuan. Ou seja, você ia baixar o custo, ia deixar, inclusive, a mercadoria entre os países BRICS, a gente ia ter mais acesso à mercadoria e de uma forma mais barata. E Mas isso, valorizando a moeda também, né? sim, não. E outra, você ia manter a moeda forte, no caso o dólar, nas suas reservas. Você não ia gastar dólar para ter que comprar, você ia gastar o real. Se a Rússia quisesse comprar algo, quer comprar algo da gente aqui, sei lá, do nosso agronegócio, gasta em rublo, que vem para cá e passa para o real. Mas isso coloca em xeque a hegemonia do dólar, que é o padrão mundial desde o Bretton Woods. Porque se o Após BRICS fizer e der certo, outros também vão fazer. Sim, mas não só isso. É porque pode ter, por exemplo, esse sistema aqui, que seria o BRICS Pay, que começou a ser discutido na cúpula de Kazan em 24, esse ano, inclusive, ganhou força aqui no Brasil, na presidência do Brasil. Inclusive, tem até uma cédula que foi divulgada ano passado na cúpula da Rússia, o BRICS Pay e tal, mas é simbólico, né? Não vai ser usado de forma corrente. Isso coloca em xeque o dólar e outra, tem um grande risco. Se tem comércio entre países BRICS assim, pode ter comércio, se isso aí for avançando, de um país BRICS com outro país que não é BRICS. Porque o sistema já vai existir. Entendi. Esse é um sistema que está sendo criado. Entendeu? É um sistema que está sendo criado, está sendo discutido, perdão. Não está sendo criado, está sendo discutido. A discussão está bem profunda, está bem avançada. E isso coloca o dólar em xeque. Por que a gente tem que ter o dólar como moeda para comprar uma moeda corrente? Isso ainda não vai para o cidadão comum. É uma transação ainda. Né? É porque existe o dólar Estados Unidos, né? A moeda que circula lá dentro. E existe a questão que o dólar, ele também tem o dólar comercial, que é Sim, utilizado por todo mundo, né? Depois que saiu o ouro, né? Veio o dólar. Ficou sendo uma convenção depois da Segunda Guerra Mundial. sim. Então, E eles não querem perder isso, é claro. não. Quem não vai querer? Quem ia querer, né? E esse tarifaço do Trump também é uma perseguição na questão das big techs. Né? Aqui no Brasil, que o Brasil quer regulamentar, e está certíssimo, tem que regulamentar mesmo. A Meta, o Google. Não existe democracia em big tech. Isso aí é uma ilusão. Isso aí é uma ilusão. Né? Só um ingênuo para acreditar nisso. O Brasil está certíssimo. Mas só que as big techs, elas são como um porta-aviões americanos aqui.
no sentido de ser uma grande fonte de renda para os Estados Unidos também, né? Não só de renda, mas também de interesses políticos, de mexer com o algoritmo, que o algoritmo, gente, pode decidir uma eleição. O algoritmo pode decidir uma eleição. Só a gente pegar o histórico lá dentro dos Estados Unidos, o caso o escandaloso do Cambridge Analytica, inclusive o Mark Zuckerberg teve que responder judicialmente, usar dados de usuários do Facebook, né? Dados hoje é algo valiosíssimo. O dado pessoal, ele é tão valioso quanto o petróleo. Porque você Colocando na prática para a galera daqui do Catarina, como é que isso ocorre? É quando você vai pesquisar uma roupa, sim, né, qualquer, e do nada, quando você está mexendo no seu Instagram, aparece propaganda da mesma roupa que você estava procurando. Ou não, seja, pegaram os dados da sua pesquisa e cruzaram com postagens que estão sendo patrocinadas por lojas e utilizaram seus dados para poder passar seus dados para outras lojas e você virar consumidora delas. sim, além disso, não sei se já aconteceu com você, mas comigo muitas vezes, outras pessoas que eu conheço também. Por exemplo, nós estamos falando aqui de bola de futebol. Pô, quero comprar uma bola, quero comprar uma bola, quero comprar uma bola. Mas só que eu não pesquisei sobre bola de futebol, mas depois vai aparecer anúncio no meu Isso aconteceu. celular. Eu falei, eu só falei, não pesquisei e acaba aparecendo coisa sobre bola de futebol para mim. Né? Isso. Agora imagina esses dados. Isso nós estamos falando na área de consumo. Agora imagina na esfera política. O que você conversa sobre política, o que você compartilha sobre política ou sobre economia. Você vai começar a receber algoritmos do que você gosta e de coisas que te influenciam. Hoje, por exemplo, eu não sei o que meu melhor amigo assiste na TV, não sei o que minha mãe assiste, porque cada um tem sua programação no celular, Uhum. né? A gente às vezes fica mais próximo de gente que a gente nunca viu pessoalmente por conta da internet, por conta dos assuntos que ficam povoando a gente em nossa bolha. Então, essa questão de algoritmo, fake news, que vem por conta das big techs, etc., a forma de conteúdo que é passada tem que ser regular, tem que ser regulamentada. As big techs elas têm que ser responsabilizadas também, né? E a gente vive, inclusive, uma era de precarização, a precarização ainda maior do trabalho, né? A gente pega ali a profissão dos entregadores. Se o entregador hoje sofreu um acidente, ele não tem nenhuma seguridade. Ele só ganha se trabalhar. Se não trabalhar, não ganha. Não tem nada disso. Nós estamos vivendo uma época de uma avançada, como os estudiosos chamam desse tema de trabalho, plataformização, né? Também pode ser conhecido como uberização, assim, mais no Uhum. popular, né? Você trabalha com uma big tech, não necessariamente nacional, e você está desamparado. Inclusive, dentro do BRICS, de grupos de estudos e tal, se discute também essa questão de trabalho. Questão de trabalho. E no BRICS se discute, inclusive, saúde, tá? E agora, nessa presidência brasileira, se assinaram um documento sobre doenças socialmente detectadas, assim, doenças em comum dos países BRICS. Para eles terem um fundo para investimento para cuidar desse tipo de enfermidades que tem em comum nos países BRICS. Enfim, que viagem a gente deu, hein? De Ou, BRICS, plataformização, por nossa, muita coisa. cara, e não corre um risco com o uso do próprio BRICS, né? Assim como o Brasil ele pode se aproveitar do grupo para trazer novas tecnologias, nós também podemos estar trocando também de mão. Você não acredita? A gente passar a nossa tecnologia, que eu falo, Não, não. No caso, assim, hoje a gente tem, por exemplo, uma dependência muito grande dos Estados Unidos, correto? tecnológica, muito. A gente não pode trocar, sair da mão dos Estados Unidos e cair da mão da China também? Não. Então, para isso, você tem que ter um projeto de soberania, Uhum. né? Não é para você, por exemplo, vou trocar o GPS para usar só o Beidou. Não é isso. Não é isso.
Hoje a China é o segundo parceiro, é o primeiro parceiro comercial do Brasil. Por exemplo, a China tem aqui um projeto que vai interligar o Brasil ao Peru. Eu tive há pouco tempo no Peru, eu fui dar uma palestra sobre russos étnicos no Donbás, o que é ser russo étnico na Ucrânia, e também falei da região do Donbas, uma região russófona. E eu fui em Lima, o aeroporto fica ali perto de Calhau. Calhau tem um porto de Chancai, Janssen. Eu não cheguei a entrar no porto, só passei do lado assim, lá de fora. O porto da Janssen é enorme. Eu não consigo nem. Eu acho que talvez sejam 2 Catarinas aí ou mais. O porto é gigante, gigante, gigante. E quem fez o porto? A China. Investimento 100% chinês. Por quê? Porque o Peru fica ali na costa do Pacífico. Então, o frete fica muito mais barato, a logística da América Latina para a China fica muito mais barata. E a China tem um projeto aqui no Brasil, isso não é um projeto BRICS, é um projeto China, Brasil e Peru, de interligar aqui nas áreas do agro, Mato Grosso, Bahia, etc., tal, passando pelo Acre, fazendo uma rodovia, uma ferrovia, perdão, ferrovia. O Brasil deixou de investir, principalmente na ditadura militar, para atender o lobby dos Estados Unidos, Uhum. que foram grandes patrocinadores da ditadura militar brasileira. Então, quer passar pelo interior do Brasil, Mato Grosso, Bahia, etc., a Acre, até chegar no porto de Xangai, com ferrovia. Quem está fazendo esse estudo é a China. O Brasil é ótimo, o agro é ótimo. Mas eu sinto saudade do projeto do Brasil. Sabe? Mas é Acho que ótimo. isso realmente falta, né? Falta. Hoje muito se fala assim, vai ferir a soberania, vai ferir a soberania. Mas quando que a gente está exercendo a soberania? Não, a gente exerce a nossa soberania com um projeto. Eu acho que o presidente Lula, inclusive, está certíssimo. Ele, na área internacional, ele está acertando. Para mim, ele está sendo um zico. Está nota 10. Assim, certíssimo. A posição dele perante a Casa Branca, certíssimo. O Lula está certíssimo. Mas só que o Brasil, eu acho que a gente falta pensar estrategicamente fora do agro. A gente pensa muito na agroindústria. Mas e a nossa industrialização? Quando a gente vai produzir produto de alto valor agregado? Até quando a nossa área estratégica vai ser, com todo respeito, que é muito importante, laranja, boi, carne? Eu não vejo sentido nisso. A gente só ser um grande celeiro do mundo, exportador de commodity para comprar produto industrializado. Isso é um defeito. Mas tem uma coisa, mas tem algumas coisas também que a gente tem que destacar no Brasil. O Brasil é uma potência no setor aéreo. A Embraer é uma potência no setor aéreo. Uma potência. Entendeu? Bate de frente com a Airbus e com a Boeing. Inclusive, o Brasil vai abrir, o Brasil que eu falo, a Embraer, um escritório na China. Na China não, na Índia. Um escritório comercial e uma fábrica na Índia. E está para vender cerca de 80 cargueiros para a Força Aérea Indiana. Isso aí é abrir mercado, sair da dependência do. Isso aí é a questão de soberania que nós estamos falando. E a Embraer ela é muito conectada com os Estados Unidos também. Mas esse passo para a Índia, olha o que vai mudar. Vai abrir ali um grande mercado na Ásia. Naquela região ali. E sem contar que vai estar mais próxima da China e de outros países dali. Então, o Brasil, a gente pode ter críticas aos seus projetos, ou falta de projetos, muitas vezes, até falta de projetos. Só um parênteses. Você sabia que nós temos uma base aeroespacial no Brasil? Sim. Em Alcântara, não a nossa Alcântara, Alcântara no Maranhão, que é um dos melhores lugares para o foguete e tal, para lançamentos espaciais. Está arrendada com os americanos da época do Bolsonaro. Está arrendada com os americanos desde a época do Bolsonaro. Está arrendada. E ainda vai ficar durante um bom tempo, né? E o Brasil não pode produzir tecnologia dual. O que é tecnologia dual? O que eles estão produzindo lá, a gente não pode produzir. Inclusive, a gente lançou o nosso satélite Amazônia 1 na Índia.
A gente não lançou de Alcântara. A gente não lançou de Alcântara porque a gente não tem, inclusive, um veículo lançador apropriado. Então, essa questão que eu falo de troca de tecnologia, intercâmbio, não é para, não quer, ó, nós estamos correndo ricos aqui com os americanos, não vamos usar nada de americano. Não estou falando isso. Estou falando que é para a gente aproveitar as relações, principalmente que a gente tem com o BRICS, para ter troca de tecnologia, serviço de outros países e, principalmente, saber como eles fazem para a gente fazer o nosso. É isso, não é entrar, trocar de dependência, até porque isso não existe, né? Nesse sentido do BRICS, da relação BRICS, não faz sentido você, até porque o BRICS ali não tem, como vou te dizer, um país influencia, não tem isso, né? O BRICS ali são países tão diferentes que não permite tal hierarquia, né? É algo mais horizontal. E agora a gente já coloca assim que o BRICS é um dos grandes fatores do tarifaço do Trump, Total. né? Que ele deve ter algum parentesco aí com o finado ex-presidente Jânio. Como é que era como é que era o nome do Vassourinha? Que eu agora esqueci. O Jânio Quadros. Jânio Quadros. Eu tava confundindo com o João Goulart, que era o vice dele. Ele deve ter algum parentesco com ele, né? Que é o Jânio Quadros gostava de mandar bilhetinho, carta. Esse daí tá mandando carta pra todo mundo, né? Não, sim, né? É porque a política externa americana, né, não à toa, sempre foi hostil com a América Latina. Não lembra da doutrina Truman, Uhum. Monroe, perdão. Truman Monroe. Que aqui é como a América Latina fosse o quintal dos Estados Unidos, né? Expropriação, né? De cuidar, América para americanos que eu falo no sentido que é até uma palavra dupla, né? De duplo sentido, né? Porque a gente fala americano, na verdade é estadunidense, né? Americano todos nós somos, né? E até, o Eduardo Galeano falava que até isso os Estados Unidos roubou da gente. O fato de ser americano, o Eduardo Galeano falava isso. E os Estados Unidos teve uma política hostil, né? É difícil ter uma década que os Estados Unidos não esteja envolvido em uma guerra, seja por guerra de procuração, usando um país para atingir o outro, ou por pressão comercial, né? Por exemplo, ó, o que os Estados Unidos faz com a Venezuela é uma covardia. É uma covardia, assim como Cuba, uma grande covardia. Engraçado, os Estados Unidos rotula a Venezuela como um país ditatorial, certo? Então colocou as sanções, impôs sanções. A Uhum. principal base da economia venezuelana até hoje é hidrocarboneto, né? Ou seja, petróleo. Agora imagina você produzir e não conseguir vender. É como alguém que está ouvindo a gente, eu não gosto de comparar relações internacionais com vida, assim, vida social, porque são coisas diferentes, né? Porque países não têm amizade, têm interesses. E na vida pessoal você pode ter amizade com o seu interlocutor, né? Não só apenas interesse. É a mesma coisa se eu ganhasse um salário X todo mês e eu não posso gastar porque estou sancionado. Então, o que vai acontecer com esse país? No mínimo, crise. Crise econômica, social e instabilidade política. Aí, por conta do conflito na Ucrânia, em 2022, os Estados Unidos, que julga a Venezuela como um país ditatorial, relaxou as sanções para exportar petróleo. Porque para não. E a Agora Venezuela. pode. Assim, a Venezuela, claro, assim, tem problemas, né, internos, etc. Mas você não vê mais aquele fluxo de venezuelanos saindo da Venezuela. Principalmente desde que os Estados Unidos relaxaram as sanções para comprar Ultimamente tem petróleo. saído as notícias que o Maduro vai deixar o cargo, né? Não sei se Né? você Não, tá isso eu não vi. Isso eu não vi sobre. Sim, rolou pelo menos assim. Não, também tem tudo que você vê na internet, você tem que testar a Sim, veracidade, né? Saiu assim, duas notícias pra mim aqui no meu telefone que ele passaria para o candidato que está querendo, que seria a esquerda de lá, que iria
ele ia pegar exílio na Rússia, tal. Eu não vi nada disso. E outra coisa, né? A internet, essas redes sociais, ela é uma grande ferramenta também de guerra híbrida, né? Guerra híbrida, que nada mais, nada menos, não é um contexto de guerra convencional, arma por arma, mas também informacional, né? Que vai criando boatos em diversos idiomas, né? Meias verdades, né? Ou seja, mentiras totais, né? Meias verdades Uhum. são mentiras completas. Mas não tem nada disso. Inclusive, o Trump, de novo. Isso já é um expediente dos Estados Unidos fazer isso. Divulgou um cartaz do Maduro como procurado, oferecendo recompensa para ele ser. Isso aí aconteceu. Isso aí é típico de Eu vi política esse de bando cartaz também. bandido com bando. Então, isso você provoca, inclusive, deixa até a segurança do Maduro, né? Mais marcha forçada, né? Porque você acaba estimulando, né, aventureiros de caçar o Maduro, mas não tem nada disso do Maduro sair da Venezuela, etc. Inclusive, ele foi eleito. Né? A Venezuela, inclusive, sempre tem um candidato, um boneco dos Estados Unidos. Né? Teve o Guaidó, que ninguém mais fala dele, esse foi o presidente autoproclamado, está lá nos Estados Unidos, e o Edmundo González, né, que também está fora da Venezuela. Enfim, coisas que a gente vê. Esses são tipos de interferência que a gente tem dos Estados Unidos na nossa região. Né? Porque a nossa região é muito importante para os Estados Unidos, é uma região muito, muito importante, uma região rica, riquíssima, né? de recursos naturais, minerais, e sem contar o mercado consumidor. Né? A gente consome muito, né? A gente consome de um iPhone a Hollywood. A gente vê como... Agora é o seguinte, agora, a outra coisa de cidadão comum. Não sei se você costuma ir ao cinema. Se você costuma ir ao cinema, além do Brasil, você vê algum filme de outro país do BRICS? Ah, Não. então, Normalmente, quando eu tô no cinema, não, mas quando eu vou pra Netflix, eu acabo vendo um filme russo, acabo vendo um filme francês. O francês não tá no BRICS, mas assim, de diferentes, né? sim, eu falei BRICS, mas poderia Ultimamente ser. tem aparecido muita série turca agora, Minha mãe tá vendo né? uma novela turca, inclusive. Entendeu? Então, assim, é o que eu tenho acompanhado, assim, agora. Por exemplo, a China tem vindo muito com dorama também, né? Que a galera fala assim, ah, só tem dorama coreano. Não, não tem só dorama coreano. Tem o drama japonês, tem o dorama, agora também tem o tairama, que seria o dorama tailandês, e o Eu chinês, não agora que também é chamado de dorama. conheço, eu não conheci o Tairama. Quando você tem a internet, também o lado bom, e tem um mundo assim globalizado, embora a gente tenha muitas contradições na globalização, você acaba consumindo outros conteúdos que você não consumia antes, né? Hoje, por exemplo, eu não consigo mais ver filme de herói, Marvel, eu não consigo. Eu não consigo ver nada disso, mas até porque hoje eu tenho muitas ofertas, eu não dependo das mesmas ofertas, como você, como alguém que está nos assistindo, né? E isso tudo, se a gente parar para pensar, a gente sempre vai ter algo dos Estados Unidos. Não tem como cortar os Estados Unidos 100%. Agora, Não tem para cortar. uma piada interna rápida. Wolverine não se assistiu no Wolverine e Deadpool? O último Wolverine que eu assisti foi aquele que até concorreu ao Oscar, que é o Logan. Velho Logan. O Logan, que eu assisti depois. O último filme de heróis que eu assisti, inclusive foi na Rússia, tá? Foi o Coringa, com o Joaquin O, Phoenix. Eu o assisti 2 na ou um? Rússia. Não, é o depois do Heath Ledger. Foi com o Joaquin Phoenix. Ah, então foi o número. Não, foi um. O Joaquin Phoenix fez o 2 também com a. Esqueci o nome da cantora lá, acho que foi Lady Gaga. Eu assisti em 2019. O último filme, Melhor assim, de nem a gente herói. entrar nesse mérito. É, Não. foi o último que eu assisti. É, cara, mas me surpreende você não ter visto o Wolverine Deadpool. Não, não vi, porque é a mesma narrativa, sabe? Essa questão, a jornada do herói, etc. Tudo. Tô cansado.
eu parei de assistir assim quando eu vi que eu estava começando a adivinhar os roteiros, o que ia acontecer em sequência. Vou contar uma anedota. Estava eu, meu grande irmão indiano, Bruno Alves, lá da Geografia da UERJ, Lembro dele. há muitos anos, assim, 2000 e... Nós estávamos na UERJ ainda, não me lembro o ano. A gente ia eu ia muito ao Cine UF, muito, muito ao Cine Arte UF. Aí um dia ele foi comigo. A gente foi assistir um filme iraniano chamado. O Irã nem estava no BRICS, não tinha nada disso. Tá? O nome era Tax Therapy, o nome do filme. Eu vou descrever uma cena para você e vou perguntar o que vai acontecer, tá ok? Hum. O pai está com a filha, ele está dirigindo o carro, normal. Aí para numa loja de ferragem. Ó, filha, espera aqui que eu já volto. Aí a câmera vai para a filha. O que vai acontecer com a filha? Provavelmente alguma desgraça. Ou com ela ou com o pai ali, com ela assistindo. Sabe o que aconteceu? Nada. O cara entrou, comprou as coisas. Foi embora. Então, eu estava esperando, falei, a menina, aí ficou lá a câmera nela, uns 2 minutos, 1 minuto e tal. A gente ficou assim, caraca, vou contar alguma coisa, ela vai ser sequestrada, vai ter uma explosão. Não aconteceu nada, foi uma coisa normal. O pai foi comprar alguma coisa, pegou o carro e foi embora. Porque nós estamos acostumados com essa narrativa videoclíptica. Uhum. É igual, eu gosto muito de filme soviético. Eu não conheço muito cinema russo. Eu conheço bem cinema soviético. Dá mais filme, que eu gosto, tem livro, tal. Gosto muito de cinema soviético. Inclusive, eu fui 2 vezes na Mais Filme, que seria comparando, né? Como seria um grande estúdio de cinema na Rússia, talvez assim equivalente à indústria de Hollywood aqui. Né? Mas aqui não, lá, né? Uhum. Eu fui na Mais Filme 2 vezes. E os filmes soviéticos de Segunda Guerra Mundial não tem essa pirotecnia assim, de Soldado Ryan, que tem até uma boa história, o Soldado Ryan. Assim, esses filmes assim, americanos de guerra, um homem só ganha tudo. Um homem só derrota todo mundo, um homem só solta bomba, ninguém acerta ninguém. Sabe? Os filmes tem aquele negócio de videoclipe, pula do avião, vira cambalhota, atira de costa, acerta a faca você está no chão, aí o cara está no chão, acerta a faca no cidadão que está no avião. Não tem isso. Né? Os filmes soviéticos são mais voltados no drama, assim, na história. E assim, até que tem alguns tem até pouco cenário. Mas você fica tão imerso na história, no roteiro, no drama, na questão coletiva, que você, quando acaba o filme, você fica, o que aconteceu? Agora, o filme americano é mais ou menos aquele negócio. Que isso vem, inclusive, um conceito, né? Como fosse o man self-man. O homem faz o próprio homem, né? Que pega aquela questão da meritocracia. A gente vê muito isso nos discursos dos filmes. Então, o filme americano é muito difícil eu assistir. Inclusive, daqui a pouco eu vou assistir um filme alemão, que é uma mostra de cinema alemão. Você falou agora, eu lembrei daquele trabalho que a gente fez no segundo período, Introdução à Economia, sobre Quarto, socialismo. eu Não, foi lembro. com Daniela Egger. Eu não Agora foi esqueço daquela matéria, porque era a matéria que a gente tinha uma aula vaga, a gente ia beber no bar Eu da frente. eu lembro, mas foi terceiro, não? Foi segundo já? Foi segundo período. Ah, então, eu Foi lembro. segundo porque na época vinha. O certo seria fazer Floriano depois, né? E eu não fiz com a nossa turma. Eu Né? fiz o Floriano, foi um grande professor para mim. Eu fiz com o E, Floriano depois, cara. Floriano, no dia da prova final dele, falou assim: Ah, vou dar a prova final pra sua turma e já volto. Não, você vai dar a prova final pra mim, eu tô na prova final. Ele, não, você não tá não. Eu falei, tô. Então a gente vai resolver isso. Cara, ele passou em mesa em mesa, dando dica pra todo mundo. Quando chegou na minha vez, que eu já tava acabando, ele, você não precisa não, me deixa aqui. Aí eu tava ali calculando, cara, se eu tirar 10 nessa prova, eu fico com 8. A minha média final foi 9. Não tinha como chegar a 9 na média final. Aí eu falei, cara, ele botou essa prova aqui no lugar da outra prova que eu mandei mal, que eu falei com ele que eu saí mal da prova de estatística,
e fui fazer a prova dele e me dei mal. Ele foi botar uma prova Estatística, no lugar da outra e nunca falou nada comigo. estatística era um terror. Eu só passei na terceira vez. Eu Teve passei uma, na segunda, mas assim, com muito custo e sacrifício. Ainda peguei. os nossos espectadores, internautas, não ficar boiando, fala do nosso trabalho. Qual foi o nosso trabalho? Ah, é, voltando lá. Nós fez um trabalho É, sobre socialismo que ele deixou a professora meia tonta, né? Porque era pra né? falar só. Ela gostou. Quando a gente fez a apresentação, lembra até hoje, a gente pegou o filme Rock 4, Ele pegou o Rock 4 pra poder ilustrar e A ela Guerra Fria. começou a ficar assim, não, peraí, mas eu achei que vocês iam ter um ponto, vocês já foram em outro. A gente começou a falar em socialismo na África, socialismo no Oriente Médio, a gente não ficou só preso naquilo que todo mundo falava, Mas a né? gente usou como isca, né? Eu gosto muito de fazer isso. Usar como isca algo. Isso aqui eu aprendi muito com o professor Marcos Couto, lá da geografia, né? A gente tem que usar, a gente tem que usar o universo, né? Por exemplo, o local. A gente tem que dar um exemplo. A gente tem que dar um exemplo. Agora, um exemplo assim, universal é o cinema. Igual, por exemplo, se eu vou dar aula aí no Catarina, eu vou usar exemplos do Catarina, o Uhum. bairro ali, a região do Pica-Pau, é, sobre as divisões do Catarina, já Catarina novo, velho, novíssimo, como ali que a uma incorporadora imobiliária comprou, né, que transformou ali as fazendas. Vou usar coisas locais para entender. Né? Como agora a gente falou sobre a questão de transação por maquininha de cartão, né? A gente falar de uma política macroeconômica. Então, lá naquela altura, a gente falou de cinema. Eu falei, vamos começar atraindo a atenção dos alunos, né, nossos colegas e da professora. Quando ela viu o posto do Sylvester Stallone em Rock na aula de introdução à economia, no seminário, ela olhou, lembro que ela olhou para mim assim, que eu estava apresentando essa parte do cinema, ela olhou fuzilando. Mas depois ela gostou. E gostou, deu uma nota alta para a gente, falou, olha, 9,9. não, Lembro olha, até hoje. parabéns, hein? Me surpreenderam. Assim, ela achou que seria uma bomba. Que ela viu. Ah, é porque isso é uma forma da gente mostrar que a geopolítica, os conceitos econômicos, estão no nosso dia a dia. Estão no nosso dia a dia. Está aí no Catarina, está no Pita, está em Copacabana, está em qualquer lugar. Às vezes a gente não percebe, acho que as coisas são como são, né? Uma vez a gente foi pro bar da frente, no meio da aula dela, tinha uma aula vaga. Ali a gente ia pro bar lá, chapava bem. Quando voltava, todo mundo comentando na aula, ela ficou assim, nossa, todo mundo comentou. Eu falei, "Professora, né? O que menos bebeu fui eu e foi 2 garrafas. Imagina o resto aqui. É, Ai, aquele dia foi tenso. também tinha colegas, tinha alguns colegas que falavam no bar, né? Falavam até que liam que leram, né, alguns colegas que leram até o Marx em alemão, aí chegava numa aula para discutir o Marx, ficava caladinho. Aí eu ficava botando o pilha. Olha isso, você não leu em alemão? Para com isso, para com isso. Deixa Ué, quieto. vamos voltar agora pro tarifaço. Vamos. Vamos botar bem no dia a dia da galera. O que o tarifaço influi pro trabalhador comum? Pra gente que tá aqui, vai comprar um pão, vai comprar um arroz ou feijão. Bem, ah, como nós temos aqui uma indústria, vou tentar fazer um exemplo geral, né? Por exemplo, nós temos aqui o nosso agronegócio, correto? Que exporta muito para a China, para os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial. Muitas empresas, muitas indústrias, muitos atores da cadeia produtiva do Brasil, como você encarece em 50%, você aumentou, você teve um custo muito elevado. Se você exportava para os Estados Unidos para receber X, e se você recebe XY, você vai só receber X. Então, a exportação, esse tarifaço é ruim até para os próprios Estados Unidos. Tanto que o Uhum. Trump voltou atrás,
E ele revogou, ele colocou cerca de 700 exceções no Brasil, que é muita coisa. Mas o Brasil está taxado, mas tem as suas exceções. Por exemplo, na área de avião, que é muito importante, a Embraer, o serviço da Embraer nos Estados Unidos. Caiu na Mas exceção também, né? caiu na exceção, acho que laranja, tal, enfim. Mas tem outras cadeias produtivas que o Brasil que passou a colocar, inclusive, funcionários em férias coletivas. Quando você coloca em férias coletivas, é porque você não tem produção. Agora você não tem produção. Então, o que pode acarretar? Desemprego em alguns setores, encarecimento dos produtos, né? Alguns, mas, ao mesmo tempo, como a gente tem aí, eu acho que o governo fez um plano super acertado, esse plano de financiamento, que é cerca de 30 bilhões de créditos, né? Uhum. Para empresas que foram vitimadas, a palavra é essa, vitimada pelos Estados Unidos de uma forma covarde. Eu acho que foi muito acertado. Isso aí dá uma sobrevida ao Brasil. O Brasil tem duas sobrevidas. Tem essa sobrevida emergencial, né, esse crédito. A gente vai começar a consumir mais coisa interna, porque muitos atores produtivos vão deixar de exportar e vão colocar para ser importado aqui, vai ser consumido aqui. Num primeiro momento, eu acho que a gente não vai sentir, o cidadão comum, né? Não comum que espera seu ônibus para ir trabalhar, seu metrô, não vai sentir assim a longo prazo, até porque o governo está trabalhando até, a meu ver, bem nesse sentido. Mas, a longo prazo, pode ter consequências, mas não só consequências econômicas, né? Quando você tem um encarecimento de um produto, quando você começa a ter desemprego, então você começa a ter uma insatisfação social e política, né? E ano que vem temos eleições. Mas o que o Brasil está fazendo, eu acho que ele é acertado, e o Brasil tem uma outra alternativa, né? Eu costumo falar que o BRICS acaba sendo um pouco uma blindagem que o Brasil tem. Uma blindagem, não é uma solução. Pô, explico. A Indonésia entrou agora no BRICS, pela presidência brasileira. E o presidente, o líder indonésio, fez uma visita ao Lula após o BRICS, mas não por BRICS. Indonésia, Brasil, querendo Uhum. aumentar o fluxo do comércio com o Brasil. Então, você abre ali um mapa do Sudeste Asiático, né? A gente tem também o Timor-Leste, o presidente Horta, ele concedeu uma entrevista há cerca de um mês ao podcast Xadrez Verbal. Falou que o Brasil pode usar, o Brasil tinha que ser parceiro do Timor-Leste na região, ali, para ser tipo um galpão. Ele falou assim, uma palavra galpão, a gente pode ser o galpão aqui do Brasil para facilitar essas importações aqui na região, no Sudeste Asiático, na Oceania, etc. Então, o Brasil tem parceiros estratégicos. O que pode acontecer é o seguinte, né? Como eu falei, cidadão comum pode ter aumento, pode ter desemprego, etc., mas não é motivo para desespero, pelo menos nesse momento. Nesse momento. Porque, embora tenha esse programa do governo e o Brasil tenha esses parceiros, diversos parceiros, a sorte do Brasil é que o Brasil tem parceiros comerciais diversificados, mas isso não é algo perene, ou seja, algo constante. Porque a taxação dos Estados Unidos é muito grande. Não só para a gente comercializar para eles, até porque a gente usa o dólar deles também, né? Então, isso é um problema que precisa ser resolvido, mas é ruim até para os Estados Unidos, né? Mas o que o Brasil pode fazer é buscar outros parceiros e, principalmente, investir no consumo interno, né? Consumo interno. A gente não consegue exportar para os Estados Unidos, então vamos botar aqui interno, ou vamos aumentar aqui a exportação no Mercosul. Então, essas outras alternativas. No momento, o que eu vejo para o cidadão comum é isso. Pode ter aumento de preço, desemprego ali, de uma cadeia, até porque o Brasil teve exceções, né? E sorte, né, também, né? O Brasil não teve sanção, ou seja, nós não estamos proibidos a nada. Nós conseguimos usar nossos cartões, não tivemos sanções, nós tivemos taxações, né? Quem sofreu sanções, quem sofreu sanções foram as nossas autoridades, né?
Temos aí agora o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, que sofreu a revogação do visto, etc. Tal, não sei o que. Isso é também uma forma do Trump, né? É o estilo do Trump de negociar. Ele tem um livro, inclusive, tem até esse livro no Kindle, que se chama A Arte da Negociação, algo assim. E que é da época do Trump empresário, né? Um livro dos anos 90, início dos 2000, por aí. Que O ele. que me parece é que ele acha que agora o país é a empresa dele, né? Não, mas isso aí mas o primeiro governo Trump foi assim também, né? Agora está mais radical, mas foi assim também. E como ele coloca no livro, qualquer negociação você tem que ser agressivo. Você tem que ser agressivo, você tem que gritar mais alto. E a consequência você vê depois. Isso é uma forma de barganha. Mas isso não é uma característica do Trump, não. Do próprio Estados Unidos. É isso. A pressão que os Estados Unidos fazem. Tal. Mas agora, do que a gente vê do Trump, a gente vê de uma forma assim mais radical, mais falastrona, né? E isso é um perfil muito da extrema-direita de usar essa questão da guerra híbrida informacional que vai jogando uma coisa em cima da outra, você não consegue prever o que ele está falando. Tanto que o Trump tem um apelido lá nos Estados Unidos, não sei se você já viu, que é Taco. Taco significa Trump Hours Chicken Out, que seria do tipo, aqui, o Trump sempre amarela. Aí nos Estados Unidos é o Trump sempre age como um frango, não tem coragem e tal, não sei o quê. Uhum. Então, esse apelido de taco, porque ele fala e recua. Ele fala e recua. Mas ele já joga um fato novo. Mesmo que não tenha constância, ele jogou o fato. Está sendo discutido. Aqui, o Brasil. A gente poderia estar numa. Se fosse o pacote original do Trump, pô, seria um caos. A gente poderia ter muito mais desemprego, muito mais produtos encarecidos no supermercado. Mas a gente teve aí sorte que nós temos o taco, né, que ele sempre recua, 700 exceções. Acabou que não foi um golpe tão duro assim para o Brasil. Uhum. Chegou aqui uma pergunta, Vitor Claro. Dávila. Meu Boa grande noite, amigo Vitor Dávila, boa siga o noite alto. e parabéns pelo programa. Renan, gostaria de saber de você se o encontro entre Trump e Putin pode respingar de alguma forma no Brasil. Forte abraço. Pode o quê no Brasil? Pode respingar no Brasil, de alguma Não, forma. não, acho que não. E no Brasil, não. Né? Isso sim, essa questão, esse encontro que teve ontem entre o presidente Putin com o Trump no Alasca, né? Foi até simbólico isso, né? No Alasca, que o Alasca já foi da Rússia, né? E como o Putin foi recebido ali, parecia até que era um summit, um grande evento, né? E foi, né? Um grande evento, o mundo parou para assistir. Aquilo ali é uma questão que eu vejo que mostra como a Europa lê-se Bruxelas, tá? Bruxelas, União Europeia, liderado por Alemanha e França. E Reino Unido também, que não está mais na União Europeia. Coloca a Europa, que quer continuar com esse conflito, porque a Europa tem interesses na Ucrânia, interesses. Bom, o Reino Unido assinou com a Ucrânia um pacto de 100 anos de exploração social, tal. Aí é uma preocupação. Os europeus estão preocupados com o que eles vão ter da Ucrânia, porque a Ucrânia já não tem mais soberania. Há muitos anos que a Ucrânia não tem soberania. A Ucrânia, infelizmente, está na mão de um comediante, porque o Zelensky era um comediante mesmo. Nunca teve experiência política. Não, mas nunca teve experiência política. É como se fosse o É, Danilo Gentili sendo presidente da Ucrânia. Então, o melhor que pode acontecer para a Ucrânia é o Zelensky sair. pelo Né? menos ele era um bom comediante na época dele. Eu não posso falar porque eu sou bem mal-humorado. Eu gosto de poucos humoristas. Eu gosto assim, do Ramon Valdez, do Golias. Mas o Zelensky, quando eu vi a série dele, O Servo do Povo, eu achei sem graça a história de um professor que viraliza com um discurso anticorrupção e vira presidente da Ucrânia. A série passou por uns 3 anos e a chapa dele presidencial era o nome da série, Servo do Povo. E agora, respondendo à pergunta do Vitor, acho que não. Aqui é uma questão entre Europa, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Né? Isso mostra como a Europa está em segundo escalão, que os Estados Unidos
usou a Europa e escanteou a Europa. Ali acho que não tem nada a respingar o Brasil, não, mas o que foi a reunião de ontem foi um grande passo para a resolução da crise na Ucrânia. Mas no Brasil, não. No Brasil, a questão do Trump é muito BRICS, né? Com o Brasil, isso incomoda o Trump. O Brasil está no BRICS, vê que o Brasil tem uma altivez, e essa questão do Brasil liderar essa discussão de desdolarização dentro do grupo, e principalmente também, né, não só principalmente, mas também tão importante quanto o BRICS, essa questão da regulação da Big Tech. E o Bolsonaro, o Trump, a meu ver, o Trump está nem aí para o Bolsonaro. Ele usa o Bolsonaro. Eu ia te perguntar isso agora. Não está nem aí para o Bolsonaro. Ele usa o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está sendo usado como o Juan Guaidó na Venezuela foi, né? O Trump, eu vejo que ele vê o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um líder muito popular no Brasil. Goste do Bolsonaro ou não, ele é um líder popular. Quem leva povo na rua é o Lula e o Bolsonaro aqui, né? Então, ele vê o Bolsonaro como uma forma de destabilizar o governo. Tentar destabilizar o governo ceder às pressões dos Estados Unidos, que é querer se apropriar, explorar as terras raras no Brasil. É a questão das Big Techs, é a questão do Brasil recuar, né, sobre a desdolarização. A gente vê o que aconteceu no Panamá. O Panamá ele estava numa iniciativa chinesa, que até a grande imprensa chama de Nova Rota da Seda, mas na verdade o nome é Cinturão e Rota. O Panamá estava. Aí o Trump começou a falar que ia anexar o canal do Panamá, começou a fazer pressão no Panamá, pressão econômica, pressão política. O Panamá saiu dessa iniciativa da China. O Panamá recuou, mostrou falta de soberania, né, o presidente do Panamá. Então, o Brasil não. O Brasil bateu de frente. Inclusive, o presidente Lula ele está falando individualmente para os líderes do BRICS. No último sábado, né, no último, no sábado passado, ele conversou com o presidente Putin, inclusive. E ele falou, anteontem ou foi anteontem, que ele vai fazer uma reunião virtual com os líderes do BRICS para discutir os tarifaços. Lembrando também que a Índia, que é uma grande aliada dos Estados Unidos, foi taxada por comprar petróleo da Rússia. Então, os Estados Unidos agem de forma querendo atender seus anseios comerciais, atinge diretamente com suas sanções unilaterais. Então, por isso, como a presidente Dilma, ela falou aqui no encontro do Banco do BRICS, aqui em Copacabana, no Hotel Fairmont, ela falou na crise do dólar, na crise de 2008, na grande crise econômica de 2008, os países correram para comprar dólar. Agora, os países não correram para comprar dólar, mas sim de negociar com suas moedas. Pensar em outras alternativas além do dólar. O Trump mostrou, inclusive, para a Europa que a Europa não pode ser dependente dos Estados Unidos. E começou, na Europa, uma corrida armamentista. A Alemanha voltando a se armar, França, em armamento. Pô, eu costumo dizer, eu ouvi, não fui eu que disse isso. Quem disse isso, acho que foi o Fernando de Moraes, foi até a entrevista que o escritor Fernando de Moraes, a entrevista que ele concedeu no ICL para o Chico Pinheiro, que os Estados Unidos só tem um partido com duas tendências, democrata e republicana, mas é o mesmo partido. Parece que acaba parecendo ser sempre um acordo café com leite, né? Um dia você fica no poder, depois eu assumo, depois a gente se troca. E com o mundo tão que os Estados Unidos não controla, porque a gente viveu um mundo bipolar, União Soviética e Estados Unidos. Com a dissolução da União Soviética, a gente teve um mundo unipolar. Os Estados Unidos mandando, FMI, mas a gente teve um mundo unipolar. Aí a gente tem a exceção, a gente tem a emergência, né, desses países, Rússia, China, África do Sul, crescendo no cenário internacional.
o BRICS, e hoje a gente vive um mundo totalmente multipolar, né? Isso incomoda muito os Estados Unidos, tentando manter seu status quo. Então, como os Estados Unidos ele tem um domínio do dólar, tem um domínio da tecnologia, a pressão acaba sendo inevitável, né? E uma coisa acaba interligando a outra. E, por exemplo, a gente teve 700 exceções, né? Certo? Alguma coisa não caiu na exceção. Tem algum setor do comércio que vai ser muito danificado por ter ficado fora das exceções? É difícil falar, né? Ainda mais nesse momento. Assim, por exemplo, o aço continua taxado, o aço brasileiro, né? O alumínio e tal. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Assim. A gente tem uma mão de obra que trabalha nesse setor muito considerável, né, no Brasil. E com isso pode aumentar o consumo, o preço do aço, o alumínio no mercado interno brasileiro, né? E com isso você vai atingindo outras economias, por exemplo, né? Por exemplo, quando aumenta a gasolina, o que acontece? Aumenta o preço do mercado. Uhum. Entendeu? O arroz, ele vai vir de caminhão, né? Aumentou o diesel, vai aumentar o mercado. Então nós temos aí essa cadeia da produção do aço, alumínio, comércios, por exemplo, que precisam disso, tipo de serviço, que usam aço e alumínio, vão aumentar, né? Então, agora é muito cedo para falar, porque nós tivemos 700 exceções, isso para o Brasil foi um alívio, e o Brasil tem parceiros comerciais diferenciados. Inclusive, a tendência é intensificar ainda mais o comércio com a China. Entendi. E você acha que pode haver aí uma negociação do mesmo jeito que o Trump encontrou com o Putin? Você acha que pode haver aí no futuro uma reunião com o Lula? Eu, entre o Trump e o Lula, eu acho ainda difícil. Ainda mais que o Brasil vai passar por um processo eleitoral, né? E o interesse do Trump é que o Lula não se reeleja, né? Eu acho que o encontro entre o Putin e o Trump hoje é muito difícil. Não é impossível. Eu posso estar falando isso agora, amanhã, dia 17 de. Amanhã é 17 de agosto, né? Amanhã, Isso. 17 de agosto, eles podem marcar uma reunião, né? Eu posso estar falando aqui agora, dia 15 de agosto, um sábado, e amanhã marcar uma reunião. Mas eu acho muito difícil, muito improvável, até porque o Brasil vai passar um processo eleitoral. Talvez, depois do processo eleitoral, sim. Mas eu acho que agora não, acho que está muito inflamado, né? O Trump está usando muito a família Bolsonaro nesse sentido. Acho que não tem. Inclusive, a reunião que estava marcada entre o, o Haddad, o seu homólogo estadunidense, não rolou, não aconteceu. Então, não aconteceu. E está se pintando aí a próxima eleição como a eleição mais importante que a gente já teve, né? Toda, toda eleição toda eleição, desde que eu me entendo por gente, toda eleição é a mais importante. Ah, a S. Dilma, nossa, essa eleição é a mais importante de todas. É o Lula e o Serra, tal, é a eleição mais importante de todas. Aí sempre vai ser, sempre vai ser. Acho que a tendência é sempre ter essa sensação de ser a eleição mais importante, porque como o mundo está cada vez mais multifacetado, mais globalizado, a gente tem mais interesses a ser discutidos e a gente tem mais formas de acompanhar a política. Você já reparou que a forma que a gente consumia a política nos anos 90 era televisão, jornal, era uma coisa até mais blasé, e com o tempo, os debates políticos eles se tornaram um show de picadeiro, de Cadeirada viralizar. e tudo. Cadeirada, de São Paulo, para você ver, a eleição da Prefeitura de São Paulo, ela foi uma eleição nacional. Ela foi uma eleição nacional. Não pela importância de quem entrar e interferir na vida em São Paulo, quem fosse eleito em São Paulo interferir na vida de quem está em Manaus, ou em São Gonçalo, ou em Santana do Livramento.
e sim pelo show, pelo circo, pelo picadeiro. Mas isso é uma questão que a gente tem que pegar. Por exemplo, esse corte lá do Pablo Marçal, para os seguidores dele foi ótimo. Mas não só para os seguidores dele, porque aquilo vai ser um corte, aquela cadeirada vai ser um corte, que ela vai ter vários formatos. Vai ter um formato com uma pessoa mais velha, nossa, que covardia. Aí bota uma sonoplastia mais calma, bota uma sonoplastia assim, mais tranquila. Agora você vai para um jovem, bota piada, bota uma sonoplastia mais rápida, não sei o que. Então, você vai ter aquele tipo de formato para todo tipo de gosto nos algoritmos sendo espalhados. Pô, ele tá indo contra o sistema, ele apanhou porque ele falou a verdade. Enfim, vai ter de tudo. Vai ter gente que vai achar ridículo, vai ter gente que vai achar bom, mas você vai popularizar aquele nome. E quando você populariza um nome, seja por mal, pelo bem, pelo mal, você humaniza o personagem. A pessoa se torna um personagem. E acaba que os outros candidatos servem como coadjuvantes. Então a gente vê cada vez mais na política o partido perdendo a importância e a gente está personalizando mais. Você vê, a pessoa, eu sou bolsonarista. O Bolsonaro ele pode estar no PL, no PV, qualquer partido. Entendeu? A gente vê isso acontecendo. O Marçal, muitos não vão lembrar qual era o partido do Marçal, que era o Eu lembro PRTB. porque acompanho muito a eleição, né? E Então, me levou até estranheza ele estar no PRTB. porque era um partido que aceitou a candidatura dele. Então, a gente vê a eleição, ela vai ser sempre mais importante, porque a forma que a gente consome política é uma forma de reality show. E é uma forma de reality show, e ela está sujeita a mentira, está sujeita a trapaça, está sujeita a intervenção, a fake news, inteligência artificial. Então, hoje a gente tem no Brasil um esperto Lula e Bolsonaro. Não existe terceira via. Eu acho, inclusive, que o presidente Lula deve ser reeleito. Assim, hoje, 16 de agosto, né? Uhum. Eu acho, pelo cenário que está acontecendo. Mas até lá, muita coisa pode acontecer. Eu consigo imaginar outra pessoa se candidatando pelo lado da direita, mas não consigo imaginar alguém que poderia ficar no lugar do Lula, pela esquerda. Como? Eu consigo imaginar Entendi. Falta de pessoas, liderança da esquerda. Sim, várias lideranças que poderiam vir como a candidata a presidente do lado da direita, sim. né, que também não é tão direita assim, vamos botar lá. E como também eu já não consigo ver uma outra pessoa que poderia estar representando a esquerda, né, como no lugar do Lula. Porque se, por exemplo, se cair, por exemplo, o Haddad, cara, esse cara vai apanhar muito. Mas vai apanhar muito. Mas lembrando que o Haddad ele foi segundo colocado de uma eleição, foi, foi prefeito, é ministro novamente. Então ele tem. Inclusive, eu achei que o Haddad mandou bem. Ali quando o Nicolas Ferreira tentou lacrar lá na Câmara, em cima do Haddad. O Haddad mandou super bem. O Haddad mandou super bem. Respondeu à altura. Ele Eu, respondeu à altura. Acho que depende muito da conjuntura, né? Porque é o seguinte, o Lula, ele consegue transferir voto, uhum, né? O Lula é um líder político a nível mundial. Eu já fui cerca de eu fui a uns 8 ou 9 países, por aí. O Lula, eu falei do Lula em todos os países que eu fui. Além de futebol, o Lula, eu falei com todos. O Lula é uma grande liderança. E ele tem esse potencial de transferência. Ó, eu acho que o Vitor está falando alguma coisa aí, ó. eu tava esperando você terminar, concluir o raciocínio. Eu Ele estava falou vendo. aqui, com a tarifa no aço, é intuído, né, imaginar que a região de Volta Redonda e a 16 poderá ser impactada por conta da CSN. A nível de São Gonçalo e Leste Fluminense, onde estão os maiores riscos? Do tarifaço? É.
aqui, como a gente não. A questão do consumo, né? A questão dos produtos que vêm para cá. Quer dizer, como eu não estou agora em São Gonçalo, que vão para lá. Sim, eu boto aqui Rio também, né? É questão assim, consumo. Ele vai estar lá na prateleira no supermercado, o que se vai comprar, material de construção, etc. Tal, isso deve encarecer. Principalmente para a galera daqui do Catarina, é um material de construção. Assim, e você pega, as coisas aumentam, mas o salário não aumenta, né? O serviço vai ficando caro, né? Então, mas nós temos um programa, temos que ver como vai ser esse remédio que o Lula anunciou, né? Essa, essa linha de crédito para as empresas, para os atores, para a cadeia produtiva brasileira que foi afetada pelo tarifaço. E também tem a tendência, repito, de o Brasil intensificar ainda mais a sua relação comercial com a China. Então, a nossa sorte, né? Nós temos, repito, parceiros diversificados e o BRICS. E o BRICS, essa relação, né? O Brasil consegue dialogar com o Sudoeste Asiático, com a América Latina, com a Europa, etc. Tal. E esse problema que ocorre entre Brasília e Washington, repito, não foi provocado pelo Brasil, foi provocado pelos Estados Unidos. Inclusive com auxílio do Eduardo Bolsonaro, que está lá, conspirando contra o Brasil. Acho que Mas também eu um dos fatores também. vejo o Eduardo Bolsonaro tão importante assim para os Estados Cara, Unidos. acho que uma coisa que pode influir muito mais no Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro, é a questão das Big Techs. Sim, Entendeu? total. Porque muitas delas foram punidas aqui no Brasil, tomaram multa. Inclusive, empresas do senhor Trump também tomaram multas pesadas aqui E no o Brasil. Eduardo, o Trump também tem relação com aquele grupo de mídia que é do Rumble, que Isso. é, que é a rede social que ele mais. Não, o Rumble, não. É o Rumble? Acho que é o Rumble. É o Truth. Essa eu já tô por fora. É, Eu acho que é o essa tá muito moderna pra mim. que é o Truth é tipo um Twitter, mas será que é um Twitter? Porque é isso, o Rumble é como se fosse o YouTube, que é usado muito, inclusive, por pessoas de extrema direita, etc. Tal, que tem a proposta libertária, que você pode falar qualquer coisa, tem liberdade de expressão, né, em aspas, e tem um Truth, que o Trump escreve. Ele publica mais coisas no Truth. O Truth é tipo. O Truth significa verdade, né? E a extrema-direita usa muito esse discurso de liberdade, né? Para criar dificuldades para vender facilidades. Aí ele tem essa rede social. Igual, o Vitor E o, botou aqui, o Rumble também chegou a ser bloqueado aqui numa ação similar à do X. na época do STF chegou a proibir o X, né? E o Blue Sky Uhum. também não. O Blue Sky ele acabou não se popularizando, né? Eu cheguei a fazer um Blue Sky na época, mas depois eu parei de usar. Hoje eu nem uso mais o X. Eu tenho uma conta lá que está parada, Eu XX. confesso que eu nunca consegui me adaptar nem com o Twitter, que dirá com o X. Na época do Twitter, na época eu estava na faculdade, eu usava. Mas depois parei de usar. Tá lá, assim, uso assim, quando eu tenho que fazer uma pesquisa de apuração, mas eu não escrevo mais nada, eu não acompanho. Mas eu sei que como o Trump ele chegou a ser banido, né? Do Uhum. X, uma época, antes da venda do Elon Musk. Aí então ele foi para o Trump e outros personagens da extrema-direita, etc. E outra, as redes sociais, gente, é uma disputa, é uma nova corrida ideológica que a gente tem, tá? Eu acho que no Brasil tem um paradigma de eleições decidida pela rede social, acho que a gente pode falar do Bolsonaro em 18. Aquilo ali foi um grande paradigma, que a construção para 2018 já tinha começado em anos anteriores. Anos anteriores, como eu fui também na Argentina cobrir a eleição que o Milei ganhou,
incrível. Era um modus operandi. Eu me sentia um viajante do futuro, né? Eu falei, gente, tô vendo a eleição do Bolsonaro acontecendo aqui, mas só que estava com os mecanismos, assim, a tecnologia muito mais avançada, evidentemente, de 2018 para 2023, muita coisa mudou, né? A gente vê assim que, por exemplo, tem Milei para todo mundo. Você pega assim, você vê assim no aplicativo, vai para o TikTok da senhorinha ou para o WhatsApp da senhorinha, como vai para o TikTok do neto dela, várias narrativas, né? A direita, ela trabalha muito, essa extrema direita trabalha muito com a questão do storytelling. Aí Uhum. pega coisa do imaginário, comunismo, vamos acabar com tudo aqui, vamos prender bandido, bandido bom, bandido morto, aquelas coisas, e vai juntando, vai misturando, e a pessoa acaba se formando ali em menos de um minuto. Se formando não, né? Desinformando, né? Mas O, o as Vitor está edições aqui rápidas, lembrando, eu acho 2015. que também a esquerda, eu até uma crítica, mas eu até depois diminuí, que a esquerda não está usando muito bem o algoritmo, não está usando muito bem as redes sociais, etc. Tal, mas também o algoritmo não colabora muito, né? É o algoritmo, né? Você viu, só você ver, na posse do Trump, quem estava lá vendo como convidados especiais? Zuckerberg, Zuckerberg. o Jeff Bezos. O Jeff Bezos, ele é dono do Washington Post, ele é dono de uma plataforma de stream, que é o Amazon Prime, né? E stream também influencia, porque você faz a curadoria dos conteúdos que vai. Eu Uhum. vejo, eu procuro assim, diariamente é meu exercício, procurar o que sai de Rússia pelo mundo, né? Principalmente no Brasil. Então eu vejo lá, série na Amazon, da Rússia. O que tem Rússia escrito? Ou é vilão, ou tem umas piadas assim, de russo, ou é série sobre a Rússia, mas com viés super ocidentalizado, etc. Então eu vejo. Porque as plataformas de streaming também formam opinião, assim como o cinema, gente. Assim como o cinema. Eles formam opinião. Aí tá Jeff Bezos, estava lá o CEO, é um indiano, o CEO do Google, e o. Tem mais um. Tem mais um que estava lá na posse do Trump, que é importante. Ah, o Elon Musk, né? O Elon Musk, né? Mas ele na época ele ia fazer parte, né, do governo, agora ele Não, já brigou também. ele fez parte do governo Trump. Demitiu vários funcionários federais, etc. Ele ficou ali na frente do Dodger. O Dodger ali é como se fosse Secretaria de Eficiência Governamental, ou seja, só demitiu e fez aquele show dele, etc. Então a gente tem isso, né? A gente vê as redes sociais, as big techs, elas são os donos de big techs, eles têm status de, às vezes, de chefe de Estado. Eles conseguem dominar a opinião pública. Hoje, antigamente a gente chamava de mídia, quando eu comecei no jornalismo, fazendo faculdade, a gente tinha discussão de mídia alternativa. A gente falava imprensa, os grandes meios e mídia alternativa, blog. Eu peguei a época de blogosfera, olha como eu sou velho. Hoje, a gente fala de rede social e a imprensa grande, a gente chama de imprensa tradicional. Hoje ela está abaixo, o que eu falo, mídia assim, tradicional, ela está abaixo da internet. A internet é muito maior. Principalmente desses grandes agentes, né? Meta, Google, o X, né? O X, enfim. É isso. E com isso, e claro que esses donos têm interesses políticos. Né? Claro. Não há, óbvio que tem. Né? E todas essas grandes plataformas são americanas. Inclusive, a China tem sua própria rede social. Eles usam muito o WeChat. A Rússia usa muito as suas próprias plataformas também. Tem o VK, mas também usa tecnologia americana, que eu falo no sentido do Instagram, tal, né? Usa também, mas a Rússia também tem seus próprios. Né? Tem o RuTube, que é um similar do YouTube. Tem o VK Vídeos, tem o Desenho. Eu acho que o Brasil está um pouco atrás dessa discussão. Né? Acho que o Brasil está muito como usuário. Está na hora de a gente entrar nessa corrida. Como uma vez eu entrevistei o presidente do
do IBGE, o Márcio Pockmann, ele falou para mim, ó, falou em entrevista, dados é algo essencial. Ele é essencial para você pensar política pública. Inclusive, aí ele falou comigo que a China estava avançando para um censo de dados de quem trabalha remotamente, para entender como o tipo da economia está mudando. E hoje, a gente tem trabalhos que não precisa da presença do funcionário no escritório. Ele trabalha de casa. E sem contar que de casa você consegue trabalhar para si. E a China já está avançado nesse sentido de fazer um censo de ocupação de trabalho remoto e de vendas remotas. E dados é isso, né? E as redes sociais, elas têm a capacidade de pegar dados, transformar os dados que tem em diversas estatísticas de forma privada para uso comercial e político. Olha que loucura. Cara, a gente deveria ter uma rede social nossa. Isso já passou até do tempo, entendeu? Acho E, que, primeiramente, uma regulação, né? Acho que é o mais importante. cara, acho que além da regulação, né, das redes sociais, a gente precisaria também ter junto com ela, conversar também sobre a responsabilização do que se coloca lá. Sim, Né? então, Que regulamentar a empresa, show, toda empresa tem que ser regulamentada. Meu curso é regulamentado, entendeu? O jornal que você trabalha é regulamentado. Por que a rede social, a empresa que traz essa tecnologia, não pode ser regulamentada? essa é a discussão que Entendeu? o governo está fazendo a baila e que está sendo alvo lá, ó, dos falcões de Washington. Entendeu? Agora, uma coisa que eu vejo poucas pessoas quererem conversar é da responsabilização, porque uma coisa é a gente regulamentar a empresa. Só que a empresa não cria o perfil para as pessoas fazem o perfil nela. E o que as pessoas postam lá é de responsabilidade delas também. Entendeu? Então, assim, se a pessoa fala uma besteira nela, ela também tem que ser responsabilizada junto com a rede social. É uma Porque coisa não também houve. que deveria, não sei se tem como acabar, não sei se tem, essa coisa de perfil fake. O que tem aí de robô, perfil fake? Nossa, eu não sei se é possível. Eu não sei. Tô falando, isso aí já é algo muito mais avançado do que eu posso, do que eu compreendo Você atualmente. Mas consegue acabar com ela com o mesmo mecanismo que é a urna eletrônica. Como é que acontece quando você vota na urna eletrônica? Você tem o certificado, a certidão, título de eleitor, lembrei. Né? Se as redes sociais começarem a serem atreladas ao CPF, você pode ter vários perfis, mas você vai saber quem é aquela pessoa ali, pode entendeu? ser uma alternativa. Eu nunca tinha pensado nisso. Assim, Entendeu? realmente, essa discussão assim, de como vai se regular, eu ainda estou estudando como jornalista, né, para acompanhar, porque a tendência da política internacional é cada vez estar acompanhada, entrelaçada com dois vetores: redes sociais e inteligência artificial. A inteligência artificial é algo assim surreal. Você, ainda mais você pensando no cenário político, não só para eleição, tá? Não só para eleição, mas tanto de governabilidade, você pode derrubar governo com inteligência artificial e rede social. A gente viu ali a Euromaidan em 2013 na Ucrânia, que derrubou um governo legítimo, com grande patrocínio dos Estados Unidos e da Europa, inclusive. Né? A Europa que se julga tão democrática. E a gente tem rede social, inteligência artificial, e você pode fazer tudo. Tudo bem que nós estamos caminhando para um período que, olha, nós estamos tão avançados em questão de tecnologia que parece até às vezes que o Trump é prefeito de São Gonçalo, de Niterói e do Rio, que se fala mais do Trump até do que da sua cidade.
né? Hoje em dia eu escuto mais falar do Trump do que do prefeito de São Gonçalo. Na campanha, toda a campanha para os Estados Unidos, toda a campanha para os Estados Unidos, parece que a gente vai votar nos Estados Unidos. Às vezes eu acho que onde eu voto Pita é New Jersey. Eu vou lá para New Jersey, Pita. Eu acho que eu sou eleitor dos Estados Unidos, porque que a gente não tem esse tipo de cobertura aqui na imprensa tradicional, a eleição em Portugal, a eleição na Argentina. Não tem. Aqui passa debate, inclusive, americano. Ainda se vende como se fosse a maior democracia do mundo. Eu acho uma grande falácia falar isso. Se for pela quantidade, a China é bem maior que os Estados Unidos. A Índia é maior que os Estados Unidos. Se for só pela quantidade. E democrático, se faz. Se um governante aqui da América Latina faz um terço que o Trump faz na política interna, e já estava sendo chamado de ditador. Essa intervenção agora que ele fez em Washington, falando que a cidade está feia, vai expulsar os moradores de rua, etc. Tal, enfim. É isso. A Meu recebi um amigo, comentário logo no começo que eu deixei ele para o final, que não foi diga. uma pergunta, né? Foi que botou assim, a Cristina, mais uma pontuação. Gostei muito do assunto, poderia ter mais como esse para as pessoas ficarem por dentro de coisas que nem sabem que existem. Parabéns a vocês. Obrigado. Obrigado, Cristina. Eu estou E falando com. o Vitor, né, deixou aqui que o buraco, felizmente, é bem mais embaixo. Os chips de celular, por exemplo, precisam ser cadastrados no CPF. Olha as quantidades de linhas nas mãos de criminosos. Então, só que você sabe, você consegue achar o CPF daquela linha do criminoso, entendeu? Esse é o grande coisa, você achar o autor, entendeu? Mas geralmente, por exemplo, essa da linha do chip do celular, de repente, tá no nome de outra pessoa, que nem tá sabendo. Ou é roubado, né? É complicado, assim. Acho que a gente tem que pensar. Hoje eu estava vendo uma discussão sobre smart cities, né? Cidades inteligentes. Niterói, inclusive, tem muito esse debate na política interna, né? Niterói, política municipal. O que é smart cities? Cidades inteligentes que propõem alternativas. Por exemplo, eu vou pagar o metrô aqui com o meu celular. Eu vou fazer coisas práticas, eu vou conseguir resolver coisas sem sair de casa, sem perder meu tempo, né? Eu vou otimizar um tempo aqui no trânsito, tal, não sei o quê. São soluções inteligentes. E no Emirados Árabes, eu estava vendo, inclusive, o Henrique Domingues, que é que inclusive, que podem seguir o Henrique Domingues aí no Instagram. Pode falar que eu indiquei ele aqui na live. Ele deu uma entrevista lá para o Mundioca, lá da Sputnik, e ele falou sobre essa questão da Smart City no sentido do BRICS, que, por exemplo, eles discutem muito, né? Tem fóruns sobre isso, né? Que, por exemplo, no Emirados Árabes tem uma média de resolução de crime, de furto, de cerca de 2 horas. Por quê? Câmera, é, câmeras, sistema de inteligência, rastreamento, etc. Né? Talvez esse conceito de Smart City, nessa discussão, mais uma vez aí, indo para o polo do BRICS, em vez desses governantes aqui, candidatos a prefeitos, candidatos a governadores irem para El Salvador, tentar se inspirar naquele modelo, tentar se inspirar nesses modelos aí de Smart City, como o BRICS tem dentro e como esse modelo aí do Emirados Árabes que eu ainda não conheço, mas vou pesquisar. Eu ouvi hoje estava ouvindo, estava andando na praia, ouvi e eu falei, nossa, pô, é interessante isso. Isso talvez fosse uma solução para essa questão do chip, do roubo do celular e talvez aí até para esses perfis fakes, né? Não sei como é que é. Mas também a gente é uma faca de dois gumes também que a gente começa também a entrar na seara de privacidade, né? A questão da privacidade, etc. Mas apesar de que quem está na internet não tem privacidade. Né? Ou você acha que Quando a ninguém está gente entra lendo na, o que a gente quando fala? a gente entra na internet, a gente meio que se priva disso, né? É, a gente se priva da privacidade, né? A gente se priva da Exatamente, a privacidade gente se priva da e, privacidade. e a gente dá os nossos dados. A gente dá nossas informações. Ó, tô aqui no McDonald's, tô não sei aonde, tô fazendo não sei o quê, tô no churrasco.
eu estou discutindo isso, dei uma palestra não sei aonde, eu gosto disso, eu voto em fulano, ainda dá informações. E que essas redes sociais, as big techs, como eu falei anteriormente, acabam agindo como fazendo um grande censo geral, né? Enfim, Jansen, agora tem um outro compromisso. O papo está Isso, ótimo, vou eu marcar ia te uma outra. lembrar da hora mesmo. Agora eu tenho que ir lá no MAN. Beleza, vamos marcar a segunda parte aí, assim que rolar mais desdobramento sobre isso. Foi um prazer. Primeiramente, um prazer conversar contigo, um amigo querido, que a gente não se vê há muito tempo, né? Muito Nós temos tempo. que marcar, vamos ver se a gente faz até uma segunda parte pessoalmente e até uma Aham, discussão a gente se vê. com certeza. Valeu, meu amigo. Poxa, Jansen, você que fala vários idiomas, como se despede em japonês? Porra, você tá me ferrando, que eu vendo, eu não falo. Porra, aí você me quebra. Em grego? É que você Pô. está em. Cara, hoje eu trabalho com 124, né? Falando só de idiomas e sistemas de comunicação, 124, entendeu? Mas, cara, eu arranho no italiano e no espanhol, mas falar mesmo, Então, ó, arrivederci e em russo, das vidani. Deus me dane. Esse eu não Pronto, esqueço. é melhor, mais fácil, mais informal. Pacá, pacá. Tchau, O tchau. pra cá mais rápido. Pacá, pacá, tchau, tchau. Jansen, muito obrigado aí pelo, Eu que pelo convite. agradeço, meu amigo. Iniciativa, precisando de mim, pode contar. Foi um prazerzaço falar contigo novamente. Show. A gente vai ter a segunda parte com certeza aí, que isso aí vai ter muito desdobramento aí pra frente. Valeu, um abraço, meu amigo. Valeu, abração. Galera que ficou aí com a gente, boa noite. Até a próxima. Pacá, pacá. Valeu.